Então o Flamengo mudou a programação visando uma preparação melhor lá no Uruguai. E aí o Flamengo e Tite vão decidir nesta segunda-feira, na terça e talvez no último treino lá quarta, a situação do Gabigol. Por que hoje decide entre hoje e amanhã? Porque é se ele vai viajar ou não. Eu tenho para mim que ele vai viajar, estava treinando inclusive finalização ao lado do BH, né? Foi visto treinando inclusive em alguns momentos no time titular. Então eu acredito que o Gabigol vai viajar, inclusive eu acredito que ele possa começar jogando, né? Estamos muito decepcionados com os jogadores que têm entrado recentemente. O De La Cruz voltou muito mal da questão da Copa América, né, de data FIFA. O Carlinhos, uma negação. Ontem foi expulso injustamente, mas uma negação, né? Então o treinador deve barrar aí, segundo o jornal O Dia, medalhão e dar nova oportunidade a jogador, tá? Então, o jogador que deve ser barrado, a gente vinha falando aqui, deve ser o De La Cruz, tá? Então, o Flamengo aí, né, deve ser escalado com Rossi, tá? Alexandro, Fabrício Bruno, Léo Pereira e no caso, os laterais, Varela e Alexandro, o Fabrício Bruno e Léo Pereira, no meio-campo, Léo Ortiz, Pulgar, eles vão definir, tá? O Nicola De La Cruz não deve ir para o jogo. Acredito eu que ele vai com Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Se ele for com Gabigol de 9, aí é espetacular, tá? E aí o Gonzalo Plata também não estaria. Vamos lá, vamos fazer a conta aqui. Léo Ortiz, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. É isso aí. Se ele não vier com o Pulgar, vier só com Léo Ortiz, Gerson, Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique e Gabigol. Também é muito bom. Também é muito bom, tá? Mas eu acredito que ele deva utilizar o Nicolás De La Cruz no segundo tempo, tá? Ele não voltou muito bem, tá precisando de tempo aí para se recuperar, né? Então, aí a gente sabe que o Léo Ortiz... olha só, nos treinos de sábado e domingo, o Matheus Bach fez algumas mexidas, tá? Saiu Eric Pulgar, responsável pelo passe errado que levou ao gol o time uruguaio, entrando o Léo Ortiz no seu lugar, e em determinado momento do treino tirou o Bruno Henrique e usou o Gabigol como centroavante, tá? No que não quer dizer que o Bruno Henrique precise sair. O Bruno Henrique pode ir para a ponta, o Gabigol de atacante, né? Mas pelo que apresentou no final de semana, Gabigol será considerado não só para viajar a Montevidéu, como para ser titular da equipe do técnico Tite. É possível, tá? Eu acredito aí que ele possa ser titular. E aí a gente tem a declaração do Diego Ribas, né? Importante a gente falar aqui. O Flamengo está vivo. Agora, poupou titulares contra o Grêmio pelo Brasileirão, acredito que vai chegar forte para esse jogo aí. Ainda acredito no Flamengo, tá? Diego Ribas avisando aí que ele ainda acredita muito no Flamengo, tá? Inclusive, passou por um momento difícil também em 2019 e conseguiu se recuperar, né? O Diego tem história no Flamengo para dizer que acredita que o Flamengo está vivo. A minha mãe, que é sensitiva, falou que acha que o Flamengo vai passar, hein? Pois é, minha mãe não costuma errar, não. E olha, o Flamengo pode estar pensando aí em possibilidades já para a saída do Tite, mesmo passando, a exemplo do Dino Santos, né? Era até o pai do Dunche, hein? O presidente do Flamengo. O Dino Santos saiu em 1981 e deu espaço ao Carpegiani, justamente das quartas para a semi, quando passou das quartas de final da Libertadores. Quando o Flamengo passou pelo Peñarol em 2019, né, com o Abel Braga, o Abel caiu e veio o português, o Jorge Jesus. Pode ser que mesmo passando, gente, tá? Isso é avaliado internamente. Mesmo passando, o Flamengo demita o Tite e traga um treinador que pode ser o Luiz Castro, tá? E aí as matérias aqui, português teria dito sim ao Flamengo para substituir Tite, né? Aí olha só, os jogadores do Flamengo têm um carinho pelo Betinho, que é o preparador físico do Luiz Castro. Já há uma ligação ali entre os jogadores do Flamengo e a comissão técnica do Castro, né? Porque se dão muito bem com o Betinho, até dos tempos do Jorge Jesus. Ele era da comissão permanente, né? Então, o Luiz Castro, segundo informações que chegam lá
ligadas ao treinador, aceitaria fechar com o Flamengo ainda neste ano, mas deseja um contrato de ao menos 2 temporadas e com um salário parecido com o que ele recebia no Botafogo, ou maior, né, no caso. Então ele quer contrato de 2 anos, tá? Luiz Castro pede contrato de 2 anos para fechar com o Flamengo. Mas a gente tem aí o Flamengo podendo até nem mesmo trazer o Luiz Castro e colocar como interino o Felipe Luiz até o final do ano, até definir tudo. Ou, né, colocar o Felipe Luiz apenas para fazer uma transição enquanto o Castro não vem ou algum outro treinador não vem, tá? O Felipe Luiz é que não quer. O Flamengo teria que convencer o ex-jogador, o ídolo rubro-negro, o Felipe Luiz, teria que ser convencido de jogar, de treinar o Flamengo, né? É uma situação aí mais complicada. Falar sobre o Grêmio, que ontem identificou aí o envolvido no suposto caso de racismo ao Carlinhos, e aí o torcedor, né, o Grêmio, vamos falar a verdade, o Grêmio foi atrás de resolver isso, tá? E aí o torcedor, depois que o lance trouxe que o torcedor falou macaquinho, o torcedor se justificou que falou tá brabinho, não foi macaquinho, foi tá brabinho, ou seja, não foi um ato de racismo do torcedor do Grêmio, foi um ato, na verdade, né, de crítica. Ele criticou a atitude do Carlinhos, que quebrou ali a cabine do VAR, né? Inclusive o Carlinhos pode pegar uma punição aí severa, tá? Não teve, segundo o Grêmio noticiou, e dá pra gente ouvir, tá brabinho mesmo, não teve nada de macaquinho, eu percebi no áudio, e o torcedor do Grêmio, então, não fez nada, e o Carlinhos, com razão, revoltado, porque não era para ser expulso, ele não fez nada, mas perdeu a razão quando quebrou a cabine do VAR. E aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? O VAR pode não ter tirado o cartão vermelho, mas o que ele faz na cabine do VAR gera uma punição por um ato que ele fez depois, tá? Por exemplo, alguém te provoca, você está certo, está com a razão. A partir do momento que você agride aquela pessoa ou cria uma situação após aquilo, você vai pagar por aquilo que você está fazendo depois. Então, a atitude do Carlinhos na cabine do VAR pode gerar uma punição, me falaram que de 5 a 6 jogos para o Carlinhos. E aí vai ter torcedor que vai falar, graças a Deus, não está jogando nada, mas o Carlinhos pode pegar aí, o pessoal que está aqui, inclusive, concordou, né? É brincadeira, o cara está jogando nada, surreal. E aí a gente tem também o árbitro justificando a expulsão, que é injustificável. A verdade é essa. Expulso por conduta violenta ao desferir um tapa. Mentira, a mão do próprio jogador do Kahneman bate nele. Ele não fez nada. No Walter Kahneman, fora da disputa de bola. Mentira. Você mentiu na súmula. Isso não é verdade. A imagem é clara. O mesmo precisou de atendimento médico e continuou na partida. Após a expulsão, a caminho do vestiário, o jogador desferiu um soco na área da revisão do VAR, quebrando o acrílico. Então tá registrado na súmula. Acontece que o STJD não vai levar em consideração a sacanagem com o Carlinhos, só vai levar em consideração o que o Carlinhos fez depois. A verdade é essa.